Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos novamente juntos, somos gratos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e esta oportunidade de estudarmos juntos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam e compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Reginaldo Sá, para o Cabral, para Eusséia Corrêa dos Santos Victor. Ela pede orações pela reforma que ela precisa fazer na casa. Um alô especial para a Thelma Maria Rodrigues Barros, também para Dom Santos, para Zilda Cobor, para Terezinha Brandão. Um alô especial para Maria Célia, Maria Schreiber, Antônio Almeida, Ana Lu Neves, Márcia Fadini, Antônio Sabino da Silva, Cida Oliveira, Maria Rodrigues, que pede orações pela família, e também Maria de Fátima, pelos filhos, filhas, netos, genros. E Deus abençoe a todos, agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, te damos graças por este dia. Também te damos graças porque iremos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco. Todos têm necessidades, têm problemas, dê vitórias naqueles que buscam em Ti a solução dos problemas, que confiam em Ti. Abençoe todos esses nomes que nós aqui citamos. Tu sabes as necessidades que cada um tem. Dê vitórias também, especialmente a Eusséia Corrêa dos Santos Victor, no seu pedido, a Maria Rodrigues, a Maria de Fátima, enfim, Pai, a Maria Schreiber também, Ana Lu Neves, Antônio Almeida, que recebam as bênçãos, Pai, conforme for a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que fizemos, nós falamos a respeito do plano original de Deus, que era dar essa terra de Canaã como uma dádiva especial ao seu povo. Eles não precisariam lutar para tomar posse da terra. Deus tinha os seus métodos especiais de expulsar de lá os habitantes, as tribos que lá viviam e que eram violentas, eram perversas, eram más. E, infelizmente, devido à dureza do coração do povo, sempre achando que eles é que tinham que lutar, eles é que tinham que batalhar por aquela terra, então aconteceu do povo de Israel ter que enfrentar várias batalhas para tomar posse da terra. Mas esse não era o plano original de Deus. Deus iria dar a vitória, assim como Ele já havia demonstrado desde quando Moisés foi para o Egito tirar o povo de lá, até aqui onde eles estavam, ali junto ao Monte Sinai. E Deus ali no Monte Sinai deu ao povo os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles se desdobram em vários outros mandamentos que nós estamos estudando aqui essa semana. E esses mandamentos, eles devem ser vividos por nós. Porque é viver o que está escrito na palavra de Deus. E hoje comentaremos um pouquinho sobre olho por olho. O que seria isso? Nós sabemos que as pessoas, elas sempre procuravam fazer às outras pessoas aquilo que lhes era feito. Era olho por olho, dente por dente. É chamado a lei de talião. E dessa palavra talião veio a palavra retaliação, que é retaliar, não é? É não fazer de acordo com a pessoa está nos fazendo. E Deus, então, Ele dá aqui as orientações de como é que nós deveremos agir para com aquelas pessoas que às vezes nos agridem, nos maltratam, aquelas pessoas que nos querem mal. Qual deve ser a nossa atitude? Isso falando sobre o desdobramento da lei dos 10 mandamentos. Aqui em Mateus, capítulo 5, nos versos 38 a 48, Jesus, no seu Sermão do Monte, ele falou exatamente como é que nós deveremos viver a lei em nossa vida. Mateus capítulo 5, a partir do verso 38, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra.
Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso, portanto sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Há muitas pessoas, quando ouvem essas palavras ou leem essas palavras na Bíblia, dizem assim: isso é impossível, não tem como. Se uma pessoa me bater na face direita, eu virar à esquerda, para ele que dê um tapa também no lado esquerdo do rosto, não, isso é impossível. Se alguém me obrigar a caminhar 1 milha, eu vou com ele 2, não. E então vejam que as pessoas que pensam assim, que é impossível viver isso que está escrito aqui em Mateus 5, nos versos 38 a 48, essas pessoas ainda não estão completamente rendidas ao Senhor Jesus, não estão completamente convertidas, transformadas pelo poder de Deus. Nós cristãos temos que evitar confusão, nós temos que evitar brigas, contendas, bate-bocas, nós temos que evitar. Se alguém chegar para você irado, querendo te provocar para que você reaja da mesma forma, peça a Deus força naquele momento. Não reaja da mesma forma. Fique calado, não diga nada. Porque ficando em silêncio é que nós ganhamos uma batalha. Porque se a pessoa chega irada, brava, nervosa e falando alto, gritando, xingando e nós ficamos calados, nós desarmamos a pessoa. E a pessoa não tem mais o que fazer. Então, quando nós queremos agir como a pessoa chegou, falando conosco, gritando, xingando, e nós respondemos da mesma forma, aí pronto, aí vem o calor da discussão e até pode partir para uma briga corporal. E, enfim, irmãos, nós cristãos, nós temos que aprender de Jesus. Jesus, ele foi açoitado, Jesus, ele foi cuspido, Jesus, ele foi caluniado, Jesus sofreu todas as humilhações que qualquer ser humano pode sofrer, mas Jesus venceu tudo calado, no poder de Deus. E nós precisamos deste poder em nossa vida. Muitas pessoas dizem assim: não, eu a partir de agora eu vou tratar a pessoa do jeito que ela me trata. Se chegou para mim falando mal, eu também vou fazer a mesma coisa. Não é por aí. O cristão tem que ser diferente. Jesus disse assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo. Vejam, Jesus, ele está aqui ampliando a lei, nos trazendo mais claramente como é que nós devemos viver a lei. Aqui Jesus, ele está citando o Antigo Testamento, lá na ocasião da época em que Deus deu aquelas leis, lei moral, lei cerimonial, lei civil, lei de saúde. Deus deu muitas leis ao povo de Israel lá no deserto. E algumas leis, elas foram extintas com o tempo, mas a lei eterna de Deus, a lei do amor, ela permanece. E então aqui, Jesus, ele diz, olha, eu, porém, vos digo, não é nós reagirmos da mesma forma, não é nós pagarmos com a mesma moeda aquilo que a pessoa está nos fazendo. Nós precisamos viver o cristianismo na prática em nossa vida. Até mesmo dentro de igrejas existem contendas, existem brigas, existem pessoas que se odeiam. Por quê? Porque não vivem os princípios da palavra de Deus. Nós, seres humanos, temos a tendência má. Nós, seres humanos, temos essa tendência que nascemos com ela, que é a tendência pecaminosa. Mas, a partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus,
essa tendência ela precisa ser mortificada em nosso corpo. É uma luta que nós enfrentamos. Como o apóstolo Paulo escreveu, as coisas boas que ele queria fazer, ele não fazia. As coisas más que ele não queria fazer, é que ele fazia. Então, é uma luta que nós temos dentro de nós. E essa luta, ela vai existir enquanto estivermos vivos e enquanto Jesus não voltar. Por quê? Porque é a tendência pecaminosa que nós temos. Mas então, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Cristo, ele precisa ser implantado em nós, o espírito de humildade, o espírito de compaixão, de amor, isso tem que ser implantado em nós. E como é que nós implantamos isso em nós? Buscando na palavra de Deus a orientação que nós precisamos, é estudando a Bíblia. A maioria das pessoas cristãs que agem, como diz aqui no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente, essas pessoas, elas com certeza não têm contato com a palavra de Deus, não estudam a Bíblia, não oram. Essas pessoas, elas vivem como que se a vida fosse da maneira que ele pensa que deve ser. Não se rende a Jesus, não se humilha para que seja transformado esse espírito que nós temos, essa tendência pecaminosa. Então nós precisamos aprender com Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo. Não é uma pessoa que briga que deve ser o nosso exemplo, uma pessoa que luta porque quer que a palavra dela tenha valor, né? Que a palavra dela seja a última palavra, mesmo que ela esteja errada. Não, o nosso exemplo é Jesus Cristo. É um exemplo de amor, de humildade, de abnegação. É um amor que as pessoas, quando veem em nós, possam ver que nós somos umas pessoas diferentes das demais pessoas. Quando nós lemos na palavra de Deus que deveremos agir diferentemente daquelas pessoas que agem com maldade, agem com perversidade, nós estamos sendo impedidos de fazer justiça com a própria mão, porque a justiça ela pertence a Deus. Não queira vingar aquilo que estão fazendo com você. Coloque nas mãos de Deus, confie em Deus. Deus ele vai agir. É claro que se você tiver, por algum motivo, que procurar justiça por algo que te fizeram, é a justiça que vai decidir, não é você. Então, nunca procure agir e tentar decidir os problemas que você está enfrentando com outras pessoas com as suas próprias forças e conhecimento. Coloque nas mãos de Deus. E, se for necessário, como eu disse agora há pouco, procure a justiça para que ela decida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos cada dia mais a sua palavra e que possamos vivê-la na prática em nossa vida. E nos lembremos sempre que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.